Quando a gente fala que as relações, as pessoas falam que os relacionamentos são difíceis, realmente os relacionamentos são difíceis. A vida ela é estressante, né? Ela é estressante em função justamente desse processo adaptativo que nos coloca o tempo inteiro para que a gente consiga estar passando de um momento para o outro, se desenvolvendo enquanto pessoa, conseguindo passar pelas experiências de forma que contribua para um desenvolvimento maior. E as relações familiares, para quem sabe, eu acho que todo mundo consegue compreender isso e visualizar fortemente que a relação familiar ela é um local que é dotado, cheio de situações estressoras. Eu separei alguns dos pontos mais importantes dentro das relações familiares que contribuem fortemente para justamente ter um mal-estar no estresse, um mal-estar na relação interpessoal dentro do contexto familiar. O primeiro que eu separei foi problemas de saúde. Problemas de saúde na família, ele causa toda uma mudança de hábito no processo de se viver, certo? Porque geralmente há um envolvimento maior dos familiares, né? Dependendo se for só aquele núcleo familiar onde o pai, os filhos, a esposa, geralmente tem uma mudança muito drástica, porque os pais, se for uma criança, digamos, os pais têm que estar se alternando quando possível para saber quem é que pode deixar o serviço mais cedo para poder estar ficando com a criança. Geralmente as mães sofrem mais em função dessas ocasiões com filhos, né? Então existe toda uma mobilização, né, por parte dos familiares em função disso. E aí acaba que toda a família tem que entrar num processo adaptativo que eles têm que se ajustar também ao modo de vida da determinada pessoa. Veja, se um exemplo bem comum, as pessoas que acabam sofrendo acidentes e que ficam paraplégicas, elas demandam uma atenção maior inicialmente. Então gera-se todo um estresse, porque não é tão simples assim. Eu fui um pouco longe para um tipo de acidente, né? Mas existem as próprias pessoas que sofrem com pessoas que têm vícios, né? Como o alcoolismo e as próprias drogas ilícitas, né? Pessoas que têm esses problemas em casa, que é um processo de adoecimento também, sofrem bastante em função do manejo, do convívio com essas pessoas, ok? Então, o importante disso é que é sempre interessante lembrar que o estresse, ele vai nos colocar nessa posição porque eu estou passando por um processo adaptativo. Então, eu compreendendo tudo isso, facilita bastante o modo como eu encaro a minha experiência quando se trata sobre saúde. Claro, sempre importante lembrar que dentro do processo de autoconhecimento, eu preciso entender que eu tenho que conhecer, da mesma forma que eu tenho que conhecer o meu potencial, que eu posso, até o potencial que eu posso alcançar, eu também tenho que reconhecer as minhas fragilidades. Então, se você não tem estrutura emocional para estar lidando com questões de saúde e existe outra pessoa que pode estar te auxiliando ou que pode tomar parte disso, o mais importante é que se faça isso. É importante haver o diálogo para que uma outra pessoa assuma, ok? Então, eu separei só alguns exemplos bem fáceis do quanto que gera complicações nesse processo de adoecimento, né, de algum familiar, que acaba gerando um certo desgaste, né, no convívio entre os membros da família. Então, um deles é o próprio reajuste, né, o reajustamento de horários e agenda. Acaba que bagunça tudo. A mãe tem, se for no caso, né, a mãe tem que fazer tem que se reorganizar diante das demandas que ela tem, o pai também. Então, todo mundo passa a se organizar de um modo para que, em função da pessoa que acabou sendo acometida por alguma doença. Outra questão também que causa um grande estresse é o fato de, muitas vezes, envolver gastos financeiros. Então, claro que saúde a gente não mede esforços, mas a gente não espera. Então, o fator gasto financeiro, ele já contribui, já de forma geral, em qualquer situação, você tendo problema ou não de saúde, ele já interfere. E se você tiver um problema de saúde que exija você ter gasto financeiro, contribui também. Outro
um fator também que acabei de comentar, a questão da dificuldade no trabalho, né? Às vezes você tem um chefe que não colabora tanto em te auxiliar nesse processo. As mulheres mesmas, elas têm grande dificuldade, porque quando o filho adoece, eles costumam mais querer as mães, né? Principalmente quando é criança mais nova, as mães têm um tato melhor até mesmo no próprio processo de cuidado. Claro que isso só abrindo um parêntese, né? Isso é algo até que é, construído socialmente, então a mulher já se sente já se vê nesse processo de cuidar, né? E não são para todas, são só algumas se veem nesse processo de cuidar, mas enfim, no caso da relação trabalho com o adoecimento de algum familiar, pesa mais para a mulher, ok? Então, o segundo tópico que eu separei, subtópico que eu separei dentro das relações familiares, que também são fatores de estresse, é as relações financeiras, né? E as relações financeiras, como a gente bem sabe, né, tanto individual quanto em família, quando a gente não tem um controle, um planejamento eficiente sobre os meus gastos, sobre o que eu pretendo fazer, sobre o que eu preciso, sobre o que eu posso deixar um pouco mais para adiante, eu tenho complicações em que gera desgaste, principalmente na família. Como é que funciona na família? Na família, se de repente uma das partes, principalmente o aspecto mais masculino, né, o gênero masculino na relação familiar, aquele que supostamente é identificado socialmente como o cabeça da família, né? Isso socialmente, é claro, a gente sabe que existem muitas mulheres que exercem a função de chefes da família muito melhor do que homens, mas, no entanto, socialmente falando, a gente entende que o chefe da família deveria ser o homem. No entanto, existe uma grande frustração por eu não dar conta, às vezes, como eu não consigo ter uma organização financeira, ou como as coisas não estão indo da forma como eu pretendia, existe uma certa frustração pelo fato de eu não conseguir, principalmente, contribuir de forma positiva para um bem-estar maior da minha família. Então, quando eu não consigo planejar uma viagem, quando eu não consigo ter momentos de lazer em que favoreça para que todo mundo se sinta bem, acaba que muitos homens, especificamente falando, sentem bastante esse impacto da relação, dos problemas financeiros, certo? Então, outra questão também que é muito, muito comum dentro dessa relação são justamente quando se tem filhos, eu não consigo fazer nada em função para que eu consiga ver o meu filho crescendo, entende? Então, quando eu não tenho essa perspectiva e não sei o que fazer dentro do tempo que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, e eu vejo que é necessário eu incentivar um pouco mais os meus filhos, acaba que eu me sinto um pouco impotente. E tanto para com o homem quanto para a mulher, né? Quando a gente tem oportunidade de fazer, nós fazemos; quando não tem, nós infelizmente sentimos muito, né? Outra complicação que tem também bastante no dia a dia é o fato de um dos membros que trabalham, né, um dos parceiros que trabalham, no caso a mulher ou o marido, quando eles passam a trabalhar demais, passam a fazer muitas horas extras, trabalhar muito finais de semana, tudo em função de uma questão da relação financeira, né? De haver problemas financeiros, um mau gerenciamento das questões financeiras. E isso contribui positivamente para gerar um desgaste na relação, porque as coisas começam a desandar. Né? Se você já não consegue ter lazer, você só consegue fazer as mesmas coisas, entrando na monotonia do dia, você não consegue fazer nada de diferente, já é um fator. Aí você trabalhando demais em função de você conseguir sobreviver, porque essa que é a verdade, né? A nossa realidade é essa. Em função disso, gera-se mais estresse ainda, porque você nem com a tua própria família você está conseguindo ficar. E aí aumenta mais a demanda para quem tem que ficar, se tiver filho, para quem tem que ficar com o filho, aumenta mais a demanda doméstica, a demanda de cuidado com os filhos, né, os afazeres de casa e tudo mais, ok? Então, esse é um ponto, certo? Outro ponto também
muito positivo e que contribui bastante para uma forma de se visualizar essa mudança, né, esse processo de adaptação na qual algumas situações vão ocorrendo no dia a dia, favorece para que a gente tenha esses picos de mal-estar no estresse, né? E aí, só lembrando, eu estou trazendo o termo como mal-estar no estresse, justamente porque a gente olha para o estresse como se fosse algo ruim, né? Na verdade, o estresse não é algo ruim. O estresse nos ajuda para muita coisa. O estresse, se eu preciso exercer qualquer coisa que seja nova, eu vou estar em função do estresse para que ele me coloque nesse processo adaptativo e em processo de aprendizagem. Então, se eu sou uma pessoa sedentária e vou fazer academia, a relação à atividade física já é muito comum a gente entender isso, né? Mas existem outros processos adaptativos em que eu preciso. Veja, se você precisa estudar para uma prova de concurso e você não tem um certo hábito, às vezes você precisa se esforçar um pouco mais e ficar até mais tarde um pouco estudando, você vai fazer o quê? Você vai mobilizar o teu organismo para poder sair desse processo de comodismo, para poder ganhar um salto maior para se desenvolver, para poder ir em busca do teu objetivo. Então, o estresse também está relacionado diretamente com esse processo adaptativo que a gente tem em tudo na vida, ok? O outro subtópico que eu separei dentro das relações familiares, interpessoais familiares, foi adaptação a um local novo, né? As mudanças, né, que o grupo familiar passa, às vezes, tende a gerar um certo desconforto justamente nesse processo de transição, na qual de repente eu saio de uma cidade e vou para outra, e se você principalmente tem filhos, vamos pensar primeiro nos filhos. Os filhos sofrem um processo totalmente adaptativo de forma muito estranha. Por quê? Porque eu vou ter que deixar meus amigos, eu vou ter que me habituar a um novo local, eu tenho que me habituar às questões culturais, eu tenho que me habituar ao modo como eu tenho que andar, às vezes, né? Porque tudo soa muito estranho, dependendo da localidade para onde a pessoa vá. Para os adultos, muda toda uma rotina, de repente tem que começar a aprender a pegar ônibus. Bem, eu acho que meu vizinho deve estar fazendo algum serviço aqui e eu acho que hoje foi até difícil de estar tentando fazer o vídeo. Mas, como é um fique em casa, então as nossas gravações têm que ser feitas em casa. Espero contar com a compreensão de todos, mas faz parte, né? Então, continuando, o o adulto, nesse processo, como eu estava falando, se ele vai ter que começar a ter uma nova vida, se houve essa mudança em função do emprego, ele vai ter que se adaptar, realmente, se ele for de ônibus, vai ter que saber como é que é o caminho, qual ônibus que ele tem que pegar. E aí existe todo um transtorno que você tem que perguntar para algumas pessoas, para poder você ser mais assertivo, né, em chegar no local de destino. Aí tem algumas pessoas que não gostam de passar informação. Aí você tem esses picos de estresse que vai acontecendo nesse percurso, que vai deixando a gente um pouco irritado, deixa a gente um pouco mais a flor da pele, digamos que assim, com as situações. Mas tudo isso faz parte, porque vamos pensar que você teve que sair do comodismo de uma localidade a qual você já sabia tudo que tinha que fazer, né? Você já tinha aprendido a ir para o teu emprego, você já tinha aprendido qual era a rota que você tinha que seguir, qual era o ônibus que tinha que pegar. Então, esse processo adaptativo, tanto para o adulto como para os filhos, para as crianças, ele é muito, por mais necessário que seja, ele gera um certo desgaste. Surge algumas reclamações no início, porque o mercado é longe, porque eu não sei onde fica a padaria. Então, assim, vão surgindo esses conflitos pequenos que, para quem não consegue gerenciar, ter um autocontrole das suas emoções, favorece positivamente para o mal-estar no estresse. Okay? Uma das principais características, né, que gera complicações no dia a dia em função desse processo adaptativo de mudança de localidade é justamente essa questão das amizades, que você tem que deixar para trás, né? Como eu falei, para as crianças,
as crianças sofrem um pouco mais, em função de não entender muito o porquê de ter que estar mudando, por mais que a gente explique, mas na cabecinha delas, elas demoram um pouco mais. O outro processo o outro fator é o que? São as complicações de adaptação aos costumes, né? Se você vai, principalmente se você migre de um outro local que o costume é totalmente diferente de onde você estava, muda tudo, porque eu tenho que me acostumar com o modo da cultura, o clima, às vezes influencia bastante. Tudo isso gera um desconforto, né? Então, são pontuações. Outra questão é, como eu falei, na questão do emprego. O emprego você tem que se ajustar a essa dinâmica de ter que ir para o local. E para os filhos tem a questão da escola, certo? Então, eu acho que ficou claro esse subtópico, né? Que contribui também positivamente para se gerar vários gatilhos, né, e favorecer para o mal-estar no estresse, ok? O outro tópico que eu separei foi inclusão de novo membro na família. Por mais que as crianças sejam planejadas e sejam bem-vindas, se você já tem algum filho e pretende que ter o outro, acaba que essa inclusão desse novo membro para aquela criança, para um jovem, adolescente, até mesmo para adultos jovens, há uma certa dificuldade em aceitar esse processo de inclusão. E isso gira muito em função justamente de, às vezes, essa pessoa está perdendo o posto dela. Porque a gente sabe que quando se decide ter uma criança, ou às vezes, mesmo não sendo planejado, e vem uma criança, acaba que a atenção é maior para esse recém-chegado. Então, para a criança que tem que se adaptar a esse novo membro, é difícil. Para os pais, no caso, para quem está tendo filhos, né, ou sendo adotivo ou não, sendo gerado, também tem esse processo adaptativo, porque o processo de criação ele é um processo complexo, é um processo que, da mesma forma que a gente entende que tem que ter toda a paciência, tem que ter a compreensão, tem que ter a calma para se construir a vida, para se auxiliar o processo de desenvolvimento desse ser. Também tem suas complicações, porque às vezes a vida adulta ela já tem as suas inúmeras demandas, inúmeras obrigações e responsabilidades, a qual essa vai ser mais uma, e eu vou ter que estar tomando um novo processo adaptativo em função disso. Então, com relação a essa inclusão de um filho, seja adotivo ou não, gera esse pequeno desgaste, né? Porque você tem que se adaptar. Vamos pensar, eu mesmo tenho um bebezinho aí, e foi todo um processo adaptativo na minha vida, porque não só na minha, mas da minha esposa, por mais que a gente já estava querendo, a gente tem que se reeducar, né? Tem que amadurecer a forma como você está lidando com isso, saber que é necessário ficar acordado à noite, né? No caso, para a mulher é um pouco mais difícil ainda, porque tem que dar amamentação, nos primeiros meses ali, sempre à noite tem que estar amamentando, aí você tem que ir se ajustando, tem que, para os maridos, tem que dar esse suporte, porque não é fácil para a mulher, principalmente nos primeiros dias, não é fácil para ela, também vai estar passando por um processo de adaptação muito maior do que o do homem, né? Então, para a gente foi tudo muito, confesso, foi toda uma experiência nova, mas que eu tenho uma filha, mas já está velha, está com 15 anos, mas não é a mesma coisa, você passou 15 anos e aí resolveu ter outro filho, e aí agora como é que vai ser o processo? A gente sabe que tem muita informação, mas a gente entende que a vida vivida, a história é outra. Essa que é a verdade. Mas não é nada que seja impossível. Quando a gente quer algo e a gente quer fazer com carinho, e a gente vai conseguir fazer sempre, certo? Então, existe dentro desse processo de inclusão de novo membro da família, existem essas pequenas complicações e mudanças que geram um desgaste, né? Outro fator também dentro dessa própria inclusão são quando de repente você pega o sobrinho para ir morar com você. E você tem filhos da mesma faixa etária ali. Então, não só o sobrinho tem que se ajustar ao modo como a tua família se porta diante das situações, né? Não só o sobrinho tem que se acostumar com os teus costumes, né? Os modos como a gente costuma dizer que é a cultura da família, né? Tem que se ajustar à cultura familiar,
a gente também acaba que tem que se ajustar com o modo de ser dessa pessoa. Porque é uma relação de aceitação, né? As relações interpessoais, elas partem muito disso. Eu preciso estar aceitando o outro da forma como ele e diante das possibilidades que a gente tem de desenvolver uma relação boa. Então, para isso, eu tenho que aceitar ele da forma como é. Claro que com seus ajustamentos, ok? Então, a entrada de um novo membro, somente membros é, pessoas que já vêm de um determinado costume, até a gente se ajustar no modo como a gente tem um trato pessoal junto aí, demanda um pouquinho de tempo, gera um certo estresse, tanto para um quanto para outro, porque geralmente a pessoa que vem de fora já tem vários hábitos, e às vezes é os hábitos que dentro da minha família não concordo, e aí começa a ter atrito. Então, em função disso, contribui também positivamente para o mal-estar no estresse, ok? Separei 2 exemplos para também que influenciam, né, dentro desses exemplos que eu dei, que é o exemplo que eu dei do bebê, né, de uma nova criança, aí, o bebê em si, tem as noites em claros, que é estressante, porque criança, quando nasce, tem crianças e crianças, né? Bebês e bebês. Tem uns que não choram muito, tem outros que choram até demais. Porém, é um processo adaptativo e se torna até cansativo, porque às vezes o pai tem que levantar 4 da manhã, 5 da manhã para poder sair, ou a esposa. Na verdade, a esposa inicialmente vai estar de atestado, vai estar de licença, né? Então, vai pesar mais para a esposa, e gera todo um mal-estar. Se o marido não for uma pessoa companheira, tende a ter as suas discussões, as suas irritações. Então, eu não vou estar dando dica agora, vou ter um momento certo para dar dica, tem hora que eu fico me segurando para isso. Mas esse é um fator também que contribui, tá? E acostumar com os hábitos das outras pessoas, certo? Como eu já mencionei. Então, o próximo subtópico que influencia muito para um desajustamento. Eu vou falar um desajustamento mesmo do modo como a gente se porta nas relações familiares, que é quando morre alguém da família. Principalmente quando essa pessoa ela é uma figura de referência para quase todo mundo dentro da família. Quando ela é uma figura de referência em que as pessoas viam ela como um suporte, tanto emocional como, né, de companheirismo, dificulta bastante, principalmente para essas pessoas que tende a passar por esse processo de luto de forma muito mais dolorosa, em função justamente dessa, digamos que, codependência pela pessoa, né? Pelo afeto que ela construiu, pelo laço afetivo que ela construiu, que foi muito maior. Então, esse processo que envolve morte tem esse fator, né, justamente essas pessoas. E aí existe uma sobrecarga emocional para quem tem que ficar de fora, para quem tem uma estrutura emocional melhor para estar lidando com essas situações, ele tem que lidar com essas pessoas que estão em sofrimento maior. E aí é onde gera um estresse de forma totalmente desregulada. Porque chega um ponto em que a pessoa não dá conta mais, chega um ponto que a pessoa cansa, chega um ponto que a pessoa já não consegue mais dialogar, já não consegue mais dar atenção. E aí ela mesma já está entrando num processo de adoecimento dentro do estresse, certo? Então, o fato de eu cuidar do outro, ele é um processo por mais sabido que seja, por mais necessário que seja, por melhor que eu entenda a situação e que às vezes eu me disponha a fazer, chega num ponto que a gente cansa, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo que é demais sobra e tudo que é de menos está falta, né? Então, tem que existir esse equilíbrio. Então, esse é um dos fatores, positivamente falando. Então, eu separei alguns exemplos muito, muito comuns, né? Eu acho que eu já devo ter citado, que são as pessoas, né, que têm um equilíbrio emocional, elas tendem a ter um suporte de todo mundo e acaba que sobrecarrega as pessoas que têm, como eu falei, tem suporte emocional melhor, que está lidando com essas situações, elas tendem a ser o suporte das outras, né? Ela tem que ser o pilar das outras. Só que lembrando que um pilar com um peso inadequado, uma hora ele vai começar a ceder. E da mesma forma é a gente, nossa estrutura emocional. Outro exemplo que eu trouxe de complicações
As pessoas são muito mais sensíveis, né, que demandam mais atenção, né? Essas pessoas entram nesse mesmo fator, né? As pessoas que são mais sensíveis a essas situações, a esses momentos, essas experiências, elas tendem a adoecer com maior facilidade, o que faz com que sobrecarrega as outras que têm um fator emocional maior. E até mesmo gera em outras pessoas que não conseguem compreender o processo, no caso do luto, o processo da morte, a qual essa pessoa era uma figura tão representativa para essa que está em sofrimento, que não conseguiu ter o controle emocional devido. Tem pessoas que criticam, né? Tem pessoas que falam que a pessoa já era para ter melhorado, começa a agir com falácias inadequadas que às vezes nem agrega valor algum à vida da pessoa, certo? Outro exemplo que eu trouxe foi a alteração de rotina, né? Em função dessa toda adequação, em função de algumas pessoas que ficam mais tristes, que são mais abaladas com o fator morte, faz com que a figura que diretamente está se responsabilizando em ter esse cuidado com essa pessoa, ela se vê forçada a mudar o estilo de vida dela, o estilo de rotina. Às vezes, se ela fazia algumas coisas, ela tem que deixar. Isso gera um estresse para essa própria pessoa, mesmo ela aceitando a necessidade de estar fazendo tal coisa, ok? Outro ponto muito importante para fechar essa categoria de estresse relacionado às relações familiares são o conflito de ideias. O conflito de ideias, na verdade, eu acho que ele é bem geral, né? Só que o conflito de ideias dentro do convívio familiar, ele é algo que às vezes chega a ser intrigante, né? As pessoas é algo muito interessante, porque vamos pensar, quem nunca viu, quem tem irmão sabe o quanto, quem tem irmão e já teve as suas brigas, e são brigas que eu falo, são conflitos de ideias, né? As suas discussões, né? Às vezes discussões um pouco mais agressivas no tom de fala, mas não passam, são discussões do mesmo jeito. Veja, as pessoas que convivem umas com as outras com muita frequência, a gente tende a fazer isso. Pode observar, a gente convive muito tempo com a pessoa, a gente tende a criar conflitos com uma certa frequência. E é um conflito justamente pela questão das ideias, né? As ideias às vezes que se divergem, as ideias porque existem as imposições. Tudo isso vai favorecendo para que haja esse mal-estar no convívio das pessoas. Então, muito disso está justamente em função do processo de fala que a gente não consegue ajustar para estar lidando com o outro. Então, é muito importante isso, né? O modo como eu me importo, o modo como eu me comunico diante de uma situação, eu preciso muito bem pré-estabelecer aquilo que eu pretendo obter com esse diálogo. Porque se eu fizer um diálogo de qualquer forma, isso dificulta mais a relação e vai gerando algo muito maior. Aí a gente tem os exemplos de pessoas, vamos pensar, né? O esposo com a esposa tem os seus conflitos pessoais, os irmãos têm os seus conflitos pessoais, né? O sistema cultural, assim, com as mesmas criações, a gente tende a ter as nossas diferenças. E isso por quê? Porque cada um tem suas particularidades com as experiências. Às vezes o que é bom para mim não pode ser bom para você e vice-versa. Então, cada um vai adotando seu ponto de vista a partir das suas experiências particulares e por isso que as ideias às vezes chocam. Mas de todo modo isso não é ruim, isso é muito bom. O que seria da gente sem uma vida sem conflito, sem o discurso, né? Discussão, mas voltado para o discurso, que isso faz engrandecer o modo como a gente pensa sobre o modo de viver.